Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante: como a nossa compreensão sobre o TDAH está finalmente transformando o ambiente de trabalho aqui no Brasil. Vamos entender o que isso significa na prática, no dia a dia? Sabe aquela sensação de olhar para uma tarefa que todo mundo parece fazer com o pé nas costas e para quem convive com o TDAH aquilo parece uma montanha intransponível? É uma frustração imensa, né? Parece que está faltando uma peça no quebra-cabeça. Mas a grande virada de chave é entender que a resposta não está na força de vontade. Não é preguiça nem falha de caráter. É pura neurobiologia. É o jeito como o cérebro funciona, a sua fiação, que é fundamentalmente diferente. Ok, vamos aprofundar um pouco isso. Para começar, a gente precisa quebrar alguns estereótipos. O TDAH na vida adulta é bem diferente daquela imagem que a gente tem da criança que não para quieta na cadeira. Pois é, nos adultos, os sinais clássicos meio que se transformam. Aquela agitação física, a hiperatividade motora, muitas vezes viram uma inquietação mental, uma mente que não para, sabe? E a desatenção, ela se manifesta como uma dificuldade enorme com as chamadas funções executivas, que são aquelas habilidades que a gente usa para planejar, organizar, gerenciar o tempo, coisas essenciais no trabalho. E aqui está a grande mudança de paradigma. A abordagem moderna não quer consertar ninguém. A ideia é outra, é construir sistemas de apoio em volta da pessoa. É como montar um andame. E com essa estrutura, características como criatividade e o famoso hiperfoco, que antes podiam ser um problema, viram verdadeiros superpoderes. Certo, agora vamos entrar no coração da coisa, no conceito que explica o porquê de tudo isso acontecer. Pensa assim, o cérebro com TDAH não roda com base no que é importante. Ele funciona com base no que é interessante. É um sistema operacional diferente. E a raiz disso tudo está na forma única como o cérebro lida com um neurotransmissor chamado dopamina. E essa é a diferença crucial. Um cérebro neurotípico, ele consegue se engajar numa tarefa só por entender racionalmente que ela é importante. Já o cérebro com TDAH, não. Ele precisa de uma chave de ignição especial. Se não tiver interesse, o motor simplesmente não liga. Falta combustível. Então, para esse motor pegar, ele precisa de 4 gatilhos. Ou é um interesse genuíno, uma paixão mesmo, ou é a novidade de algo completamente novo, ou é um desafio, um problema complexo para resolver, ou o clássico, a urgência de um prazo que está estourando. E quando a gente entende esse sistema operacional, isso abre um caminho incrível para pensar na carreira de forma estratégica. Essa escolha, aliás, talvez seja o fator que mais impacta o sucesso profissional de uma pessoa com TDAH. Olha só como algumas carreiras se encaixam como uma luva nesses gatilhos. Áreas criativas, por exemplo, vivem de novidade e interesse. Profissões de emergência, como bombeiro ou paramédico, são movidas pela urgência e pelo desafio. E o mundo da tecnologia, do empreendedorismo, é puro desafio, interesse e autonomia. O segredo é achar o ambiente certo. Então, repetindo, o sucesso não está em tentar mudar o cérebro, está em construir esses suportes externos, esses andaimes cognitivos que dão a estrutura que o cérebro precisa. E muitas vezes esses andaimes são coisas simples. São os chamados ajustes razoáveis, que na maioria das vezes nem custam nada para a empresa. Coisas como ter um horário mais flexível, poder usar fones com cancelamento de ruído, isso pode remover barreiras invisíveis e transformar a produtividade. E claro, a tecnologia é uma aliada fantástica. Aplicativos de organização, de gestão de tempo, eles funcionam como uma memória externa, um organizador pessoal. Basicamente, se torna uma extensão do cérebro, ajudando a gerenciar o que é mais difícil. O mais legal é que essa mudança de mentalidade não está só na teoria. Ela está chegando, e com força, no campo jurídico. O cenário legal no Brasil está mudando muito rápido para proteger as pessoas neurodivergentes no trabalho. A gente está vendo uma verdadeira onda de legislação acontecendo. Começou ali em 2023, com a oficialização do cordão de girassol, e continua com projetos de lei que visam classificar o TDAH como uma deficiência para todos os efeitos legais. Isso está criando uma base de direitos e proteções que não existia antes. E o ponto crucial dessa legislação é o seguinte: ela tira os ajustes e acomodações do campo do favor e os coloca no campo do direito, um direito protegido por lei. Isso muda tudo.
E tem mais. Essa mudança também significaria incluir formalmente os profissionais com TDAH na lei de cotas, aquela que determina que empresas com mais de 100 funcionários precisam reservar de 2 a 5% das suas vagas para pessoas com deficiência. E voltando ao cordão de girassol, ele se tornou uma ferramenta de comunicação muito sutil e poderosa. É uma forma voluntária de sinalizar para os colegas de trabalho que talvez ali exista a necessidade de um pouco mais de compreensão ou de um jeito diferente de se comunicar. E o melhor, sem precisar dar longas e cansativas explicações. No fim das contas, toda essa jornada, que vai da neurobiologia até os direitos legais, nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre o que é sucesso. O objetivo não é se consertar, mas sim construir um ecossistema ao redor que permita prosperar. E fica a reflexão, né? E se aquela que parece ser a maior dificuldade for, na verdade, a maior força? Ao mudar a narrativa, ao encontrar o ambiente certo, as mesmas características que criam desafios num lugar podem se tornar superpoderes inegáveis em outro. É tudo uma questão de perspectiva e de encontrar o lugar certo para florescer.